O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não é certo tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos vendo um caso muito interessante para que nós possamos compreender a grandeza do amor de Deus para com todas as pessoas. Essa mulher não era uma mulher judia, era uma mulher cananeia, que era um povo que vivia muito da idolatria, das superstições. Os cananeus tinham toda a prática da demonologia, do demônio. Eles viviam esta prática. Então, por isso, a sua filha tornou possuída pelo demônio, porque eles sacrificavam também crianças aos demônios. E por isso o povo de Israel tinha um pavor enorme dos cananeus. Porque toda a prática de superstições que nós temos no nosso mundo hoje, muitas ainda vêm dos cananeus. E ainda está no nosso mundo até hoje essas práticas, né? O pessoal que gosta de superstições, né? Número 13, não sei o quê, essas coisas, tudo vem dos cananeus. Colocar na entrada das fazendas uma cabeça de gado de um boi morto, né? Isso é superstição. Não protege nada, mas tem. Então, todas essas superstições, essas práticas vêm desse povo aqui, né? Já estava no mundo deles, porque o demônio não deixou de agir, sempre está agindo, né? E ele vai possuir quem dele se aproxima, né? Quem dele abre a sua vida para ele. E é lógico que aquela mulher, como pagã, ela deve ter usado de práticas com a sua filha, né? Que era comum. Então, ela tornou-se possuída. Mas Jesus não olhou se ela era quem era, mas viu como ela necessitava do socorro do céu. Como ela necessitava do socorro para a libertação. E ela demonstrou que ela era humilde, ela estava ali com toda a sua humildade, necessitando do socorro de Deus. E Deus não deixa de atender quem quer que seja que busca o socorro dele. Não importa se a pessoa às vezes viveu no mundo pagão, viveu com o demônio, até mesmo o Papa Leão XIV tornou-se santo, um homem que experimentou viver a prática do ocultismo, né? E viveu esta experiência e ele encontrou com Nossa Senhora e se converteu. Então, mas ele vivia da prática do ocultismo e tornou-se santo, né? Por quê? Porque mudou o seu contexto, abriu o coração para Deus. Para dizer que quem busca o Senhor, ele se deixa encontrar, e quem quer ser liberto do demônio tem que estar com Jesus. Sem ele nós não vamos viver libertos. Quem não vive
Para mim não ter contaminação do mal, eu tenho que viver no estado de graça. Porque todo o pecado é uma fonte de mal, é uma porta aberta para qualquer um. Então, a gente vê que a primeira leitura de hoje mostra como que uma pessoa cheia da glória de Deus, com todo o homem mais sábio do mundo que Deus derramou sobre a sua casa, sobre a sua família, por causa de Davi, seu pai, toda saber o homem mais sábio do mundo. E foi deixando-se contaminar por aquelas práticas pagãs que existiam no mundo. Ele acabou se casando com pessoas que foi levando as práticas ocultas para dentro da sua casa, porque ele foi envelhecendo, foi perdendo a sua força, e de repente tornou um homem que não mais obedecia a Deus. Era infiel a Deus, e Deus vai tirar dele tudo. Deus dá tudo, mas Deus também pode tirar tudo meu e seu. Para que a gente aprenda a viver a fidelidade. A minha infidelidade abre a estas práticas que aconteceu com Salomão. Qualquer um de nós estamos sujeitos a essa vicissitude que aconteceu com Salomão. Mesmo, às vezes, vivendo tudo que Deus deu de glória, Deus nos cercou de toda a riqueza possível para nos preservar de todos os males, e deu todas as armas necessárias, mas meu coração pode se corromper, meus olhos. Por isso que o demônio vai pondo uma chavezinha em qualquer lugar. A carta de São Tiago, carta de Timóteo 2, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, vai falar que o demônio coloca dardos malignos em nós. Marca a gente com os dardos dele. E aí ele vai puxar, até a visão de Dom Bosco para com os seus filhos, que Dom Bosco, rezando, viu que aquelas crianças eram como que elas estavam amarradas com um cordão, onde o demônio administrava a vida delas, mesmo às vezes dentro da sua casa. Mesmo às vezes a pessoa rezando, o demônio sabe aonde ele coloca o dardo, sabe aonde que está a ferida do pecado em nossa vida. Ele administra a nossa vida pelas feridas do pecado. Às vezes ele não vai possuir aquela pessoa na sua totalidade, mas vai fazer como fez com Salomão. Vai tirando toda a glória de Deus, toda a sabedoria, tudo aquilo que é digno e honrado da vida dele, o demônio vai tirando, vai dilacerando e vai corrompendo de tal forma que ele vai perdendo tudo de Deus da sua vida, toda a graça e glória de Deus. Então, por isso, Deus foi tirando, olha, não vai sobrar nada da sua casa, da sua família, Às vezes, por causa da fidelidade de Davi, Deus disse, vou deixar um dos teus servos, nem era da sua família mais. Vou deixar um dos teus servos, alguém da sua, que se serve hoje, ser sinal para a tua família. Porque você não serve para nada mais. Você não serve para ser sinal para ninguém mais. Imagina quando a gente é desclassificado por Deus, que a gente não torna mais digno de servir como testemunha para mais ninguém. É o que aconteceu com Salomão. Não serviu para ser testemunho para a sua família. E se a gente não tiver consciência, nós também, alguns pais perdem a dignidade de ser pai daquela família. Tem mãe que perde a dignidade de ser mãe. Ela é mãe biológica, mas não tem dignidade de mãe. Tem pessoas que perdem a dignidade de filho, É filho da família, mas não vive como filho, Nós, como consagrados, padres, religiosos, nós podemos perder a nossa dignidade de testemunho diante dos nossos irmãos. Podemos perder, sim.
Podemos perder. Vamos ser religiosos, vamos ser consagrados, mas não servimos de testemunho para a nossa comunidade, nem para a nossa família. É o que aconteceu aqui. Perdeu tudo de Deus. E às vezes a gente pode correr este risco de sermos consagrados, mas não termos testemunho de consagrado para ninguém. É triste, mas acontece. Vai acontecer com o bispo, já aconteceu com a igreja. A igreja só não foi destruída porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecem com ela. Já tivemos muitos papas, muitos bispos, muitos sacerdotes que foram infiéis, que traíram a igreja, que fizeram tudo, que criaram outras coisas, mas a porta do inferno não prevalece por causa de Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Porque se fosse por causa de nós, já tínhamos destruído a igreja há muito tempo. A Canção Nova, ela se mantém de pé por causa da fidelidade do Monsenhor. Porque ele é fiel, foi fiel. Então, às vezes, as nossas infidelidades na comunidade, elas se mantêm de pé por causa da fidelidade daquele que fundou. Há muitas congregações que estão de pé por causa da fidelidade daquele que fundou. Não é pelos membros que às vezes estão atuando hoje, que às vezes não servem de testemunho. A gente pode correr o risco que está aqui hoje. Feliz todos que respeitam o Senhor. Feliz que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Das mãos há de ver seu trabalho, né? E aí vai dizer, felizes os que guardam os preceitos do Senhor, que praticam a justiça. E vai dizer desta graça. Mas cuidado, porque lembrai-vos, Senhor, de mim, lembrai-vos do amor que demonstrei por você. Só vai ser feliz quem vive a fidelidade que prometeu. A minha fidelidade que eu prometi no altar. Né? Às vezes nós consagrados tem que saber. Você só vai ser feliz se você cumpre as fidelidades que você prometeu no altar de Deus. Eu só vou ser feliz se eu vou cumprir as fidelidades que eu prometi no altar no dia da minha ordenação, no dia da minha consagração. O pai e a mãe vão ser felizes porque prometem aqui no altar e eles vão cumprir, eles vão ser felizes porque eles cumprem aquilo que prometeram aqui no altar. É esta fidelidade que vai nos manter de pé, que vai nos colocar junto com segurança de Deus, porque senão a gente vai fazer a segunda parte aqui. Pois misturaram-se então com os pagãos. A gente começa a misturar com os pagãos e começa a trazer para dentro da nossa casa, dos nossos costumes, coisas depravadas. Aí a gente começa a viver de coisas depravadas na nossa vida. Se a gente não é fiel, nós vamos misturar com os pagãos deste mundo e levar para dentro da nossa casa os ídolos pagãos, né, que se tornaram armadilha para nós mesmos. Os ídolos é tudo aquilo que me faz, que eu sinto prazer de ter. Às vezes o ídolo não é uma pessoa, uma figura. Pode ser um objeto. Tem gente que tem um objeto como ídolo para a sua vida, né? Tem coisas que é minha roupa, meu sapato, é o meu computador, é meu celular. Tem muitas coisas que vão virando ídolos da nossa vida, que tornam um deusinho para nós, né? E essas coisas que vão tirar de nós a riqueza de Deus, vai nos misturar com as coisas pagãs da nossa vida. Nós vamos dar mais valor às coisas, os ídolos, às coisas que temos do que pessoas. Tem gente que dá mais valor ao cachorro do que à pessoa que está dentro da casa dela. Cachorro é de estimação só. Ela não vai te levar para o céu. É importante ter o cachorro, cuidar bem do cachorro, mas ele não vai te levar para o céu, não. Nem a mim. Ninguém. Então a gente coloca ídolos, né? Transforma as coisas em ídolo, pagão para nós. Transforma o meu carro em ídolo, posso transformar tudo em ídolo para mim. Porque misturei a minha vida religiosa com as coisas pagãs, dos costumes pagãos deste mundo, né? E nós podemos fazer isso com facilidade. Nós somos mestres em fazer ídolos para nós.
criar ídolos para dentro de casa. Para a nossa vida, somos especialistas, porque ser fiel a Deus não é fácil. Mas Deus está chamando, por isso hoje, aquela mulher, mesmo sendo pagã, foi libertada e voltou para sua casa, encontrou a sua filha liberta, porque ela suplicou a Deus a sua vida nova. Senhor, tem compaixão da minha filha. E Jesus disse para ela, olha, não é bom tirar os pães dos filhos para dar para os cachorrinhos, não. Chamou ela de cadela. E ela aceitou com toda a sua humildade. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas, que os filhos deixam cair. Jesus, então, a sua fé é maior do que imaginava, né? Diante da humilhação, ela se fez mais humilde ainda. Sim, Senhor, eu sou essa pessoa mesmo, mas necessito da sua graça. Eu não mereço, eu não tenho nada que eu possa te oferecer que merecesse ser curada. Mas o Senhor teve compaixão. Fechamos nossos olhos, vamos pedir a Deus hoje também essa graça para nós. Assim como Ele libertou aquela mulher, a filha daquela mulher possa também nos libertar de todas essas situações que muitas vezes nós mesmos colocamos, nós deixamos o mundo colocar, fomos infiéis às nossas promessas, às nossas fidelidades, deixamos muitas vezes nos levar pelas coisas deste mundo e não das de Deus. Não fomos fiéis ao Senhor, nós não vivemos a felicidade que Deus nos oferece através dele, mas queremos viver a felicidade que nós almejamos com os nossos olhos, com o nosso coração, com o nosso sentimento. Peçamos essa graça no dia de hoje para cada um de nós.